Recentemente, uma notícia me chamou a atenção. Um menino britânico de 8 anos, chamado Fabian Tucha, quase morreu depois de ter bebido uma bebida energética que tinha viralizado nas redes sociais. Segundo o pai dessa criança, o coração do menino batia tão rápido, mas tão rápido, que dava para ver os batimentos por cima da camisa. A frequência do Fabian subiu para 145 batimentos por minuto. Eu não sei se você sabe, mas a frequência cardíaca normal, em repouso, ela fica entre 60 a 100 batimentos por minuto. A pressão arterial do menino também subiu muito e ele ficou sendo monitorado pelos paramédicos até tudo se estabilizar. E esse não é um caso isolado. Um estudo mostrou que no ano de 2011, mais de 20 mil visitas no pronto-socorro nos Estados Unidos estavam ligadas ao consumo excessivo de energéticos. Para aguentar estudar até tarde, ficar ligado no trabalho ou se animar para ir para academia, muita gente bebe os famosos energéticos. E quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo, principalmente os jovens. Na verdade, a maioria deles, já que 76% dos jovens adultos do mundo consomem esse produto. E a produção e o consumo de energético tem aumentado sem parar. A produção de energéticos no Brasil passou de 63 milhões de litros em 2010 para 185 milhões de litros em 2021. E essa produção cresceu tanto assim justamente por causa do aumento da demanda, já que o consumo saltou de 300 mililitros por habitante ao ano em 2010 para 870 mililitros em 2021. O energético, ele nada mais é do que uma bebida gaseificada, com uma combinação de ingredientes estrategicamente pensados para dar aquele pico de energia na pessoa. Essa contribuição geralmente envolve grandes quantidades de açúcar, de cafeína, além de outros ingredientes que são estimulantes, como é a taurina, o ginseng e o guaraná. E o efeito é tão potente que dá para sentir no primeiro gole. As moléculas de açúcar presentes na bebida chegam nas papilas gustativas da língua e fazem o cérebro liberar dopamina, um neurotransmissor que traz uma sensação de bem-estar. E isso faz muito sentido, porque a bebida, ela é bem doce. A quantidade de açúcar em apenas uma lata varia de 2 a 14 colheres de chá, dependendo da marca. Só para você ter uma ideia de comparação, uma latinha de Coca-Cola tem cerca de 6 colheres de açúcar. O consumo de energéticos em excesso acaba aumentando o risco de obesidade e de desenvolver diabetes do tipo 2. Isso acontece porque o energético ele é muito calórico. Enquanto uma xícara de café preto tem em torno de 5 calorias, uma lata de energético tem mais de 800 calorias. E o que será que acontece no corpo depois que você ingere o energético? Depois de 10 minutos, a frequência cardíaca e a pressão arterial começam a aumentar. Isso acontece em resposta à liberação de adrenalina, que é causada pela ingestão da cafeína presente na bebida. Essas bebidas podem ter até 242 miligramas de cafeína em apenas uma lata. Só para você ter uma noção de comparação, uma xícara de café tem entre 95 e 165 miligramas de cafeína. Uma lata de Coca-Cola tem 34 miligramas. E uma xícara de chá preto tem cerca de 30 miligramas. O energético tem muito mais cafeína. E uma das razões dessa diferença ser tão grande é que o energético ele tem extrato de guaraná nos seus ingredientes. As sementes do guaraná têm o mesmo tamanho de um grão de café, só que elas têm o dobro da quantidade de cafeína, o que acaba refletindo no efeito da bebida. Quando você toma essa cafeína espalhada ao longo do dia, um pouco de manhã, um pouco de tarde, a quantidade de 400 miligramas dessa substância parece até ser segura. Só que consumir mais de 200 miligramas em uma sentadinha, como muita gente faz por aí, isso pode levar a uma intoxicação por cafeína. Os sintomas mais comuns da intoxicação por cafeína são as palpitações, a agitação, os tremores e os problemas gastrointestinais. E no longo prazo, o consumo em excesso do energético pode causar problemas cardiovasculares, como é o caso da hipertensão. Todos esses danos à saúde fazem a gente se perguntar se as crianças e adolescentes deveriam estar bebendo energéticos. A embalagem das bebidas costuma dizer que ela não é recomendada para crianças, mas infelizmente elas podem ser compradas por menores de 18 anos no comércio tranquilamente. Um estudo de revisão que foi divulgado recentemente na revista científica Public Health Journal mostrou uma ligação entre o consumo de bebidas energéticas e vários problemas de saúde nos jovens. A análise avaliou dados de 57 estudos que envolveram mais de
1 milhão de jovens de 9 a 21 anos, que eram moradores de 21 países. O estudo encontrou ligações fortes entre o consumo das bebidas e um risco aumentado de problemas de saúde mental, como ansiedade, estresse, depressão, pânico e pensamentos de morte. Isso tem tudo a ver com a cafeína em excesso, que está desregulando as funções cerebrais. Além disso, o trabalho confirmou outros malefícios já mostrados em estudos anteriores, como a possibilidade de se desenvolver alterações no ritmo cardíaco, o aumento da rigidez arterial e o aumento significativo da pressão arterial. Outro problema apontado na análise foi que os jovens que consumiam energéticos tinham uma maior propensão a ter outros comportamentos ruins, como tabagismo, ingestão excessiva de álcool, violência, sexo sem proteção, direção insegura, bullying. Alguns dos trabalhos avaliados também indicaram uma ligação entre os energéticos e um pior desempenho acadêmico, um sono com baixa qualidade, também com baixa duração, hábitos alimentares ruins, comendo fast food em excesso. E também verificaram que essas pessoas tinham mania de pular o café da manhã com frequência. Assim, e não se sabe muito bem a relação de causa e efeito do energético com cada um desses sintomas separadamente, mas os cientistas ficaram super preocupados com essas descobertas e eles sugerem adotar o princípio da precaução, ou seja, é melhor evitar o consumo enquanto a ciência faz mais estudos sobre essas relações. Inclusive, no próprio estudo, os cientistas fazem a sugestão que o governo britânico proíba a venda de energéticos para menores de 16 anos. Em 2019, o governo britânico fez uma consulta pública sobre limitar a venda de energéticos apenas para maiores de 16 anos. E nessa consulta, 93% das pessoas que responderam apoiaram a medida. Mas apesar do resultado, não foi tomado nenhuma ação. Mas alguns países que sempre estão na vanguarda já restringiram as vendas dos energéticos para menores de idade, como é o caso da Suécia. Aqui no Brasil tem um projeto de lei que tem essa mesma proposta, que é o PL 455/215, que foi apresentado ainda em 2015. A ideia é proibir o consumo por menores de 18 anos, já que aqui atualmente não tem nenhuma restrição. Esse PL ainda está em análise em comissões da Câmara dos Deputados e não foi votado em plenário. Enquanto isso, a gente precisa conscientizar as pessoas para consumirem essa bebida com inteligência e principalmente com moderação. Porque a cafeína, ela não faz mal, mas a cafeína em excesso faz mal. E o açúcar também não faz mal, mas o açúcar em excesso faz mal. Então, essas bebidas, elas podem ser seguras para consumir de vez em quando, mas não pode fazer parte da tua rotina diária. E assim, na boa, na próxima vez que você se sentir cansado, em vez de abrir a geladeira e pegar um energético, priorize pegar um travesseiro e dormir. É a melhor coisa, o melhor remédio contra o cansaço. Eu juro que isso vai te ajudar muito. E se você está se preparando para o Enem, outra coisa que vai te ajudar muito, como dormir para descansar, é a plataforma do Aprova Total, o cursinho online que mais aprova no Brasil. Lá você encontra tudo o que você precisa para estudar para essa prova. Videoaulas de todas as matérias, apostilas, banco com mais de 30 mil questões, mapa mentais, monitoria tira dúvidas, correção de redação e muito mais. O Aprova Total é a Disneylândia do vestibulando. Clica no link aqui que está na descrição e estude na plataforma que coloca milhares de alunos na faculdade todos os anos. Maravilha? Aliás, me conta aqui nos comentários se você tem o costume de beber energético, hein? Tô de olho, Valeu, obrigado, namastê, gratidão.